E aí, amigos do AlphaCast, estamos aqui de volta para mais um desses podcasts especiais, Diogo, que a gente recebe essas pessoas aqui, essas figuras, personalidades que nos dão o prazer de vir até a gente aqui, Diogo. A gente fica muito honrado, cara. Com certeza. Mais um daqueles convidados ilustres daqui, que sempre estão somando, a gente sai daqui aprendendo, sai mais culto, sai mais inteligente até, inclusive vocês que estão assistindo aí. É o nosso objetivo. Exatamente. E a primeira curiosidade da pessoa que ela vai se apresentar, mas eu quero logo saber a origem desse nome dela, né? Sancha Luna. Eita. Sancha foi o meu nome escolhido. Foi escolhido pelo meu pai, o nome dele é Sanches, e ele disse que ele teve um sonho, e nesse sonho ele dizia que era a primeira filha dele, ia se chamar Sancha. A minha mãe era muito nova e ela tinha o sonho de ser modelo, então ela gostava muito de uma modelo chamada Vanessa de Oliveira, e ela disse, a minha filha vai ser Vanessa, e aí eu nasci. Meu pai foi me registrar e quando ele mostrou pra minha mãe, a certidão tava lá. Tinha o Vanessa, mas o primeiro foi o Sancha. E aí ficou Sancha Vanessa Luna Figueiredo. E foi assim que surgiu essa Sancha Luna. Esse negócio do pai registrar o filho sempre dá um problema. São José Sanches foi, a minha mãe ficou assim super, na hora ficou nervosa, houve ali uma discussão, mas depois ela, o que ela podia fazer? Já estava registrada e ele disse, eu tive o sonho e minha filha nascia, era uma menina e o nome dela vai ser Sancha e ficou. Só podia ser Sancha, Xirra. Botar na mão do pai pra escolher o nome do filho é perigoso, cara. Do meu, se deixarem eu solto, vai ser Gohan. Goku, né? Só não Naruto não. E o engraçado é assim que as pessoas, né? Sancha Maria, Sara, Sandra, já escutei de tudo. Lá nos anos 90, quando nasceu a filha da Xuxa, teve bullying? Muito. Era Sasha pra um lado. Mas engraçado que era, não, é Sasha. Como é teu nome? Aí eu falava Sancha. Aí as pessoas pegavam, entendeu? Aí falavam já direito e ficou. Mas eu tinha vergonha no meu nome. Tinha vergonha do teu nome? Eu fui mudar, porque assim, na minha juventude, eu fui chamada de Vanessa. Era não Vanessa. Usava Sancha? Eu gostava do Vanessa, porque o Sancha eu achava estranho. Eu era muito nova e tal. Aí, Vanessa Luna. Aí eu fui pra faculdade. Aí, Sancha... Começaram a me chamar Sancha, e ficou. Aí até que chegou, uma vez, um professor e disse, por que você não assume o Sancha? É Sancha Luna. Ai, professor, eu me recordo assim, né, naquela situação toda, e eu disse, mas eu tenho vergonha. Não é que eu não gostava, mas assim, eu achava tão diferente, e ao mesmo tempo, sei lá, não me causava tanto conforto. Mas aí depois que ele conversou comigo, eu disse, Sancha. Aí ficou Sancha. E os trabalhos vinham Sancha. E aí começou a única Sancha. Daquela faculdade enorme que eu estudava. Marca, né? Aí ficou Sancha. Por exemplo, não podia fazer nada, porque tudo era Sancha. E aí tu vê que o nome que marca, por exemplo, tá aqui, ó. Thiago Sarame. Sobrenome estranho, diferente. Marca. O Thiago whatever. Aí chega aqui, Diogo Silva. Pô, pelo amor de Deus, tem 1 milhão. 1 milhão de Diogo Silva. 1 milhão, não. 1 milhão. Na verdade, se fosse Diego Silva, teria 1 milhão. Só tem 500 mil. E muita gente acha que o meu nome é composto, né? Sancha Luna. Não, é Sancha e o Luna é sobrenome. Pode ser só Sancha. É uma homenagem à minha mãe e ao meu pai, Mas então. e o Luna? Tu é de Lua? Mas deixa o teu acompanhante responder uma voz do off. Amado. É de Lua. Sim, é o público. É mulher de fase. Olha, eu não sou de Lua. Não é de Lua. Não, eu não sou só de Lua. No nome eu tenho meus momentos, mas assim, eu acordo super, porque tem muita gente que não acorda nesse pique. Eu acordo cantando, eu beijo a minha mãe, eu falo palavras assim, que eu a amo. Mas claro que eu tenho aquele meu momento que eu fico séria, aborrecida, tal, cala a boca, Tom, não fala, por favor, não queima ela. O amado. E assim, mas eu sou uma pessoa muito alegre. Tem algumas situações que eu às vezes me recolho, mas assim, eu sou muito alegre. Lá na redação, no meu trabalho, quando eu chego, muita gente fala assim pra mim, queria ter essa alegria que a Sancha tem, porque eu chego cantando, às vezes eu falo coisas assim, todo mundo, égua, Sancha, me dá um pouco dessa alegria. Tu é a pessoa que eu mais detesto no mundo. Exatamente. Segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã. Ontem foi o dia que eu cheguei. Segunda-feira de manhã eu tô puto no trabalho. Aí ela com sono, ela chega feliz, rindo, cantando. Uma coisa meio noviça rebelde aí, girando. Não, é brincadeira, mas é muito bom. Não, eu chego, aí às vezes eu chego assim, de égua, hoje vai ser o dia, porque é pra acontecer as coisas, né? Aí todo mundo, Mas assim, muito difícil eu ficar triste. Claro que eu não vou dizer que eu não fique. Mas assim, a alegria eu procuro sempre estar
assim, alegre, porque se eu não tiver isso, também não vou passar para minha família. E o meu pai, ele é muito alegre. O meu pai, ele é muito brincalhão, ele é muito brincalhão. A minha mãe também, ela tem um jeito espivitário de falar, mas o meu pai, ele é muito alegre, ele é muito até poético quando ele brinca com as coisas, e eu acho que eu puxei muito disso para ele. E eu tenho muito orgulho disso. Legal. Perfeito. E aí, tem aquele pessoal que tá assistindo a gente que não te conhece, fala pra ele, o que tu trabalha com o quê? Bom, eu sou jornalista, sou apaixonada pelo jornalismo desde criança. Eu trabalho há quase 12 anos na RBA TV, presto os meus serviços à emissora já há 12 anos que me abriu as portas. Eu aprendo cada dia mais ali, com as dificuldades, sem as dificuldades, mas sempre aprendendo, ganhando as fontes, porque a gente precisa ganhando a credibilidade. E assim, eu sou muito humilde de falar para vocês que eu sempre converso com meus próprios colegas e eu gosto de valorizar eles porque eles me ensinam demais. E aí eu tento extrair sempre um pouco de cada um dos editores, dos cinegrafistas que convivem comigo, que é a minha família, que escutam aí tudo que acontece. O motorista e o repórter cinematográfico ficam perto de mim. Então eles conhecem muita coisa assim da minha vida, das minhas manias, assim como eu conheço também a deles. E eu gosto muito dessa situação, porque assim, a gente se conhece, a gente troca ideia, quando um tá bem, o outro vai lá e levanta e faz assim carinho, dá o abraço, não, bora levantar, tá passando por dificuldade, a gente conta. Então isso acontece. E quando acontece toda essa situação, a gente tem uma grande intimidade e a gente até sabe quando pode e quando não pode alguma coisa. A gente tem aquela questão assim, olha, tá ligado, então você se completa, então funciona o trabalho. Eu trabalho com jornalismo, faço de tudo que eu digo, piso no sangue, piso no tapete vermelho, assim que eu interpreto. Mas, claro, para informar a nossa população. Acontecem coisas desagradáveis, sim. Às vezes a gente chora, mas também a gente ri muito. Uma ligação, uma mensagem, isso com certeza é o que me motiva todos os dias. Tu começou falando de receber. Todo jornalista que vem aqui, a gente adora isso. Porque fala de jornalismo brasileiro, a gente lembra logo do boa noite. Boa noite. Já tá nesse nível já de salário andar de limousine, 1,5 milhão por mês, né? Eu vou rir. Né? Rolex não ganha dinheiro no jornalismo? Não dá dinheiro. Só se tu te esforçares em 300 mil trabalhos, aí tu acumulas, aí tu consegues então viver. Mas a gente sabe que é difícil. Vem pro podcast. Olha aí, por favor. Tem que se desdobrar, a gente tem que se reciclar, a gente tem que inventar. E hoje a informação, a internet, ela é muita coisa, né? Inclusive os jornalistas novos, eles já chegam num pique assim diferente. Eu ainda sou daquela que tô aprendendo, eu confesso. Ainda tô aprendendo algumas edições de vídeo, mas o texto, produção, bastidores, eu gosto muito dessa área. E assim, ninguém se mete no meu, eu também não me meto no seu. Entendi. É nesse sentido. Mais dinheiro, bem que eu queria. Olha aí. Legal. Não, mas a gente entende que a profissão precisa ser mais valorizada de verdade, né? Mas muitas profissões passam por isso, né? É difícil no Brasil a situação. Mas a minha pergunta vai no sentido pra ti assim, ó. Tu tá há 12 anos na tua empresa, na RBA. Uma coisa é tu 12 anos numa empresa, outra coisa é tu novato. Como foi tu novata lá na empresa? Nossa, gente. Os desafios. Como foi tu ir na primeira cena de crime, por exemplo? Foi desafiador. Se eu contar pra vocês assim, pra eu chegar na RBA, eu era assessora de comunicação na época do governo da Ana Júlia. Ela saiu e aí eu precisava procurar emprego. E nesse dia eu me recordo muito bem, desde lá do Augusto Montenegro, onde ficava o Palácio dos Despachos na época, eu vinha no ônibus e eu não sabia o que fazer. Eu vinha chorando, isso eu me recordo muito bem, eu era nova, eu tinha saído desse estágio, porque foi um estágio, inclusive, onde eu fiz uma prova, onde concorreram várias pessoas e tinham 3 vagas. Ficaram nós 3, inclusive. Eu lembro, meus outros colegas, que também são jornalistas, a Yasmin e também o Moisés, ficaram nós 3. Mas acabou aquilo ali e eu precisava de um emprego. E aí eu me desesperei muito, assim, e eu vinha no ônibus chorando. Quando parou ali na Almirante Barroso, eu falei, eu vou lá na RBA e vou procurar emprego. Eu cheguei na RBA, por favor, gostaria de falar com um responsável, eu nem sabia. Cara de pau. Quero falar com o dono da bagaça. Quero falar com... Nova, mas e olha que era tímida ainda. Leve-me ao seu líder. Leve ao seu líder. Cheguei lá, gostaria de falar com um representante, lembrei a palavra, com o representante do jornalismo da RBA. Não quero secretário, não.
Eu acho assim, que o que viesse pra mim eu tava aceitando naquela época. Eu não sabia nem, eu tava tão nervosa. Aí veio, eu me recordo muito bem, a Lena Neri, que era justamente chefe de reportagem, me recebeu. Oi, tudo bem? Eu disse, oi, tudo bem? Eu sou a Sancha, estou procurando emprego. Oi, sou Sancha, quero trabalhar aqui. Eu tô procurando emprego. E aí, eu lembro que ela falou pra mim assim mesmo, me dá uns instantes. E subiu. E foi conversar, creio que, com o Adil Bahia na época, que era o gerente de jornalismo. Meu amigo, eu sentei naquele banco e ali começava o primeiro chá da minha vida. Chá de Passei cadeira. um tempão esperando, com fome, sem dinheiro, porque eu já tava só com o dinheiro da passagem de ônibus, suada, a maquiagem já tava derretendo e tal. E aí eu peguei, esperei, aí veio. Aí pediram pra eu subir. Ah, quando eu tive na redação, eu fiquei igual como eu entrei aqui, olhando pras coisas assim, tudinho, me lembro. Aí olhando, aí eu lembro que eu vi a Cássia Medeiros. Já era super fã da minha colega, mas eu fiquei assim. Cássia Medeiros. Aí eu conversei com a Dio, e ele, o que você tá fazendo aqui? Aí eu comecei a falar, eu quero emprego, eu trabalho com trabalhava com assessoria de comunicação, tô saindo, mas agora eu quero trabalhar no jornalismo. Mas o que você sabe fazer? Aí eu disse, olha, eu tenho muito a aprender, eu tenho uma experiência, mas eu era muito nova, tinha completado recentemente 22 anos. E aí eu comecei a falar pra ele, eu gosto muito da área de produção e tal. Aí ele disse assim mesmo, vem amanhã, você vai sair com uma equipe de reportagem. Ele falou isso. Caramba. Isso foi assim pra mim. Aí eu lembro que eu fui pra casa e tal, fui procurar a minha primeira roupa pra poder, sair com a equipe. No outro dia eu lembro que eu cheguei 1 hora antes, não tinha nem tomado café. Aí eu fui e saí, a equipe na época, com a repórter, na época era a Liliane Skitberg, que hoje não mora aqui, mora em Marabá. Sou muito grata a ela. Adorei que me esse ensinou nome, muita Skitberg. Parece aquele do Chaves, né? O espírito. Ela me deu força, ela me ensinou, ela me chamava atenção, ela fez eu escrever. Não tinha essa com ela, não. E ela foi um dos grandes passos pra mim no telejornalismo. E aí eu saí no primeiro dia olhando aquilo e tal. Tudo era muito difícil. Até pegar no microfone pra mim era difícil. Mas eu lembro muito bem que ela falou, segura aqui. Aí eu, como é que faz a passagem? Não sabia nada, a passagem de vídeo. E aí foi o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, saindo com ela. E ela já tava assim, sabe? Aí eu tava indo pra RBA. E aí tu não sabia nem se tu tava contratado ou não. Mas já tava eu tava indo, me apresentava lá e fazia. Aí passou assim, 2 semanas, você tá gostando? Tal. Aí eu disse, tô. Mas, e mas eu vou receber. E eu que gastava que eu já tinha recebido, né? Aí eu ia com muito gosto mesmo. Depois eu fui pro horário de 1 hora. O horário de 1 hora também era muito agitado aqui. Naquela época era agitado demais, com muita coisa acontecendo. E eu já vivia aquela emoção. Só que eu era muito assim. Eu não era uma pessoa de esperar. Então eu ia pra cima com ela. Então ela confiava demais em mim, a Liliane Skitberg. E aí eu já entrevistava, já fazia pergunta. E assim foi acontecendo com o tempo. Eu só sei que nessa situação se passaram aí cerca de 1 mês e meio. Cerca de 1 mês e meio. Aí a Liliane, passou um tempo, a Liliane Skitberg teve que sair, entrou uma outra colega. E aí não era dessa vez, mas ainda tava indo. Então todo mundo já me conhecia, achava que eu tava contratada. Mas eu ainda tava saindo, fiz amizade, porque a gente tem que fazer amizade. Pagava o lanche do pessoal. Aquele estágio. E perguntava demais. Aí nessa eu comecei a fazer amizade já com outros colegas da emissora. Quando a gente encontra, rola esse bate-papo. E aí eles começaram a me dar toque. Só que eu perguntava as coisas, como é tal. E eu já tava pegando. Até que um dia o Adil chegou comigo e disse assim, você quer trabalhar mesmo? Você quer aprender? Vou te dar um voto de confiança. O Adil Bahia falou pra mim, aí eu fiquei assim, meu Deus, tal. Só que eu saí com ele, era uma coisa, saí com a equipe, achei que eu ia trabalhar no jornalismo, não sei em qual posição. Ele disse, você vai pra reportagem. E me colocou. Eu sei que na época saiu a Liliane Skitberg, entrou uma outra colega, e aí eu esperei esse tempo passar, e aí foi quando apareceu a oportunidade. E eu assumi. A minha primeira reportagem foi justamente a queda do Real Classic. Foi. Naquela época a gente tinha uma cobertura assim, tinha o Henrique Miranda que estava ali na cobertura, conhecia tudo, mas aí eu fui escalada para trabalhar à noite e foi no dia que encontraram o corpo da moradora. Então eu fiquei tão nervosa, era tudo muito novo, eu fazia matérias de comunidade, então eu conseguia equilibrar um pouco ali as emoções, mas quando começou essas coisas mais pesadas, foi ali que realmente, de fato, eu me apaixonei pelo jornalismo investigativo. E eu comecei a ver
eu quero trabalhar com isso. E aí eu comecei a fazer essas matérias, fui pegando o jeito, aprendendo. Mas eu errava muito. Eu aborreci muito meus chefes, eu confesso. Aborreci, porque a gente erra. E aí tinha, sabe aquela situação de você escrever no carro e mandar o material. Então eu ainda não tinha essa agilidade. Eu aprendi com o tempo, porque as coisas, as pessoas veem na televisão, tudo muito bonito. Arrumado, cabelo, maquiagem, a pessoa falando, o papel ali do lado. Mas por trás acontece muita coisa, você fica no carro, e a gente às vezes não fala essas coisas, mas você escrever no carro, acontece muita coisa, dor de cabeça, para o carro, tem que te concentrar, escutar o que o entrevistado falou, e isso acontece, esses bastidores, muita gente não sabe. Isso é uma Quase grande que- escola. Eita! E acontece Atrapalho. muita coisa, muita coisa, Uhum. muita coisa. Tá, e vamos pro sangue, Sim, sim. né? Primeiro O brasileiro quer ver sangue. Exatamente. Tremendo. E nessa pausa aí, nosso companheiro, se quiser, pode puxar um aí logo aí pra poder dar uma lida aí enquanto isso. É um padrinho. pra qualquer aí. à Amado. vontade. Sim. Primeiro caso que tu foi cobrir que realmente tinha um ou vários corpos lá. Olha, eu comecei, claro, cobrindo aí os homicídios, né, aqueles com tiros, mas aí depois tu começa a cobrir crimes que envolvem aí esquartejamento, situações de violência sexual contra a mulher, criança, e aquilo começa. São muitos os casos que eu já cobri, mas assim, tem aqueles que realmente me chamaram a atenção, que me tocaram demais naquela época, que inclusive foi de uma idosa ali no Conjunto Júlia Cefé. Ela atendia a pessoa, ela dava comida para o jovem, pedia para ele limpar a casa dela, e numa certa vez ele era usuário de drogas, ele invadiu o local, queria roubar a bomba, matou o esposo dela, um senhor que era cadeirante na época, mas ele matou esse idoso batendo, dando pauladas, e depois levou essa senhora que alimentava ele, que dava dinheiro pra ele, que ele chegava com aquelas conversas, ela sabia, mas ela tava ali porque ela gostava dele. Ele tinha, creio que 22 anos, e simplesmente ele levou ela pra uma área de mata. E ali ele cometeu, além de ter matado ela, ele a estuprou. Recebemos a denúncia, e nessa época eu trabalhava de madrugada, era de meia-noite até as 5 da manhã. Tem adicional aí? Tem. Tem. Trabalhava nessa época. E aí a gente recebeu essa denúncia. Foi a primeira equipe de reportagem que chegou no local. Na verdade, foi a primeira equipe. Aí nós chegamos, a polícia estava lá. Pra quem não sabe, tem essa curiosidade. Quando a gente chega nesse local, a equipe procura logo a polícia, que tem as primeiras informações que foram levantadas. Acontece de vocês aqui. chegarem antes da polícia, às vezes? Sim, a gente chega e as pessoas às vezes falam, mas as outras não, imperam a lei do silêncio, porque ninguém quer falar como foi. Mas sempre tem naquele lugar uma informação que te ajuda a escancarar o que de fato pode ter acontecido ali. E nesse caso dela, a gente chegou, aí tinha um policial, tava lá, e nós conseguimos ter acesso ao local. Gente, eu nunca imaginei aquela cena, porque como a gente chegou com a polícia praticamente, ainda iam fazer o cerco pra não mostrar. E as condições que eu vi aquela senhora toda furada e toda exposta, e aquilo ali me doeu. Gente, eu caí ali, foi a primeira vez que eu caí, me emocionei, aí eu comecei a chorar, aí o meu cinegrafista na época, Sancha, calma, era muito mais experiente, e aí ele, calma, te controla, e eu não acreditava, eu era a única mulher na equipe que tava ali. E aquilo foi muito forte pra mim, inclusive tá nas redes sociais, tá no YouTube essa matéria, e aí todo mundo já suspeitava de quem era. E eu já tava com essa situação de saber quem foi, até o momento a gente não sabia. Aí teve um morador que viu quando essa pessoa passou correndo. Então essa informação foi passada pra polícia, eu tava do lado, assim, Tu né? ouviu? Opa! Aí começou. Aí pegamos as informações, aí era conhecido e tal, não sei o quê. E no outro dia de manhã eu trabalhava de manhã, então fui pra casa, no outro dia de manhã eu já acordei cedo, chamei a equipe todinha, vamos. Aí meu chefe me deu a permissão de ir pro Júlia Cefé. Quando tu chegas com teu chefe e fala, olha, aconteceu isso, me deixa continuar nas investigações e tal, e ele vai lá e eu confio em ti. E foi como funcionou comigo. E aí eu fui no outro dia, assim, ele tava andando na rua, aí bateu com as informações que a polícia tinha, a gente já tinha contatos ali, e aí eu consegui fazer naquela situação, participar da prisão dele. Nós acompanhamos, foi muito triste, porque eu tava muito emocionada,
Realmente, todo mundo ali, a comunidade que conhecia aquela senhora ficou muito mal. Não quiseram lixar ele, dar uma surra nesse... Ele foi preso, levado pra lá, pra delegacia do Conjunto Juria-Cefé, queriam invadir. E aí, eu entrevistei ele pelo vidro. Pelo vidro, Pega corri. esse sangue frio ainda. Fui lá, porque a gente, assim, a gente tem que fazer o nosso papel, é entrevistar, e ele tava perto a polícia tava fazendo tudo, Sim. aí ele virou, me deu pra pegar ele na janela, e aí eu falei, eu tenho que ir lá. E aí eu perguntei, você matou aquela mulher? Você, aí ele olha assim, aí... Então o gesto dele foi ali, aí a gente só queria aquela confirmação de fato, né? E foi muito triste, eu lembro que isso foi pra televisão, chocou, ganhou grande repercussão na hora, foi pra Band também, e era uma idosa, né, perdeu a vida daquela maneira, e começou outros casos, depois, se eu te contar, assim, já vi pessoas esquartejadas, coisas assim que tu nunca imagina, já entrei numa casa completamente escura, toda suja de sangue, com a polícia na hora, tu corre, quando tu volta assim... Tu vê. Aí tu vê, você acaba observando aquele cenário, aquilo te chama a atenção. E aí eu sempre perguntava pra polícia, como é que vocês começam as investigações, tá? Começa pela vida da vítima, os elementos que estão ali, cada detalhe, e assim funcionou. E aí aquilo ali foi só crescendo em mim na área, não só na área de crimes, claro, mas em outras situações. Mas eu já vi muita coisa, assim, que me deixaram bastante abalada. Eu lembro uma vez que eu cobri aí um crime, que quando eu cheguei em casa de madrugada, eu tava tão cansada, 5 horas da manhã, eu já cheguei em casa assim, 5h30, que eu moro próximo da emissora. E aí a minha mãe no outro dia viu aquelas pegadas assim de sangue que tava tudo no meu sapato. Aí eu fiquei logo agoniada, né? Eu tenho mania de, se eu chego com roupa assim, eu não quero mais usar. Vamos olhar aqui que ela chegou no sapato, ver se não tem uma mancha ali. Não. E assim, né, pra gente voltar, uma pergunta que eu faço, que bateu a curiosidade. Assim, tu, tirando a questão de tu enquanto cidadã, enquanto ser humano, o que tu acha desse tipo de pessoa, como esse caso, desse indivíduo que matou a senhora lá? Tu acha que teria recuperação, faz o tratamento com ele, é vítima da sociedade ou não? É o tipo de pessoa que a gente tem que deixar de lado ali na sociedade, porque não tem chance de retorno, de convívio. Eu acho que as pessoas, ela foi presa, com certeza vai pagar, não sei se ainda está pagando, creio que já tem um tempo, né? Deve estar já... Mas assim, solto. Eu acho que o meu papel como cidadã é acreditar, assim, na restauração das pessoas. Eu acredito nisso. E assim, independente da situação que aconteça, eu tenho essa mentalidade de restauração, porque eu tenho por mim. Então, assim, se existe um sistema, a gente precisa acreditar no sistema. Mas a gente fala em falhas. Mas eu também acredito que existe um sistema, pessoas comprometidas com aquilo. Então, assim, creio, sim, que possa acontecer a ressocialização. Até porque eu conheço casos de pessoas que passaram por isso e são totalmente diferentes, se arrependeram do que fizeram e hoje constroem a sua vida, têm a sua família. A gente não pode também não dar esse crédito para elas. Claro que tem casos que a gente fica assim, estarrecidos. Mas o nosso papel, eu creio que a gente precisa acreditar na questão da restauração. E as pessoas precisam também mostrar se realmente querem isso para si. Né? Então é muito difícil a gente falar isso, porque envolve muitas coisas, envolve muitos órgãos, envolve... É muito complexo. Sim, eu fiz essa pergunta já para te emendar em outra rapidinho, porque semana passada, retrasada, a gente teve saindo um dos melhores documentários que o Brasil aí já produziu, a HBO produziu, que foi sobre o caso Daniela Pérez, ali de 92. E aí mostra os episódios ali, quem tiver interesse assista, é muito bom realmente, o documentário em si, como ele foi produzido, eu gostei bastante. O caso do Guilherme de Pádua. O jeito tá solto, tá de boa. Pastor. E aí? A tua opinião acerca desse indivíduo? Eu não posso nem comentar porque eu não assisti. Então não, mas o caso você conhece. Eu conheço, mas eu ainda era criança naquela época. A gente veio falar agora, recentemente. Sim. Então é muito... Eu mesmo descobri muitas nuances do caso nesse documentário. Então assim, eu não posso comentar o que tá lá no documentário. Eu li, claro, algumas coisas. Muita gente comentando, veio à tona isso. Inclusive, ele tem um vídeo que também ele fala sobre algumas situações referentes àquilo. Mas eu ainda não vi, então eu não quero falar disso. Porque assim, é muito complicado eu falar. Claro que vai causar uma grande revolta pela forma como foi uma mulher tão nova passar por aquilo e assim, é bem difícil mesmo. E hoje, falando até disso, hoje até quando acontecem crimes contra as mulheres, a gente precisa ficar bem atentos. Mas eu não assisti, mas assim, a minha opinião é o que eu posso falar. Eu acredito em restauração.
Agora, depende da pessoa, não sou eu. Eu tenho a minha opinião referente a isso. Claro. E a minha pergunta pra ti é, tu se coloca e trabalha num jornalismo nessa vertente investigativa, né? Tu vai lá na cena do crime. Quero saber assim, no teu trabalho, tu já produziu alguma coisa que ajudou a polícia? Já. Muitas, por sinal. Eu vou falar um caso pra vocês recente, e na verdade 2 casos recentes deste ano. Por exemplo, não sei se vocês sabem do caso Arlene Gilguini. Ela era uma aposentada e foi morta até então pelo filho. Foi morta a facadas. Sim. Pois é. Chegou ali aquela informação, esse crime aconteceu por volta de 5h30 da manhã e eu pegava na TV às 8h30. Chegou aquela informação já circulando, olha, o advogado, que ele é advogado, Felipe Gilguini, 24 anos, matou a mãe a facadas, mas ele se entregou para a polícia, ele estava nervoso, até aí a gente tinha essas informações. A minha equipe pegava às 8h30, aí o meu gerente de jornalismo falou, Sancha, vai para a divisão de homicídios e vamos falar sobre esse caso, que na época ganhou grande repercussão. Fui pra divisão de homicídios, onde o caso estava sendo registrado, inclusive ele estava lá. Na hora que ele passa, eu tenho a informação assim, só, que ele matou a mãe, foi ele que ligou pra polícia, ele não reagiu, e ele matou a mãe e ele estava com a blusa, com a roupa que ele cometeu esse crime. Aí tá. E aí quando ele passa, ele estava com uma pequena mancha só na calça. E aquilo me causou estranheza, impressionante. Aí eu fiquei, eu disse assim, golpes de faca, tal, e eu queria falar até com o policial militar que prendeu ele, e eu não tava conseguindo, aquela coisa toda, mas aquilo me causou estranheza. Esse detalhe, aí eu falei pro meu gerente no telefone, disse, eu achei tão assim, porque como é que chega essa informação de que ele matou a mãe a golpes de faca e tá com uma mancha só? Isso tinha, a informação parece que tava assim, batendo, olha, só com essa roupa. E ali começava. Então, assim, tem as informações que, enfim, não pode... Tá. As fontes. E aí começa. E aí ele se apresentou, foi aquela situação toda da apresentação, que ele matou e que ele tentou matar a irmã. Mas, assim, a irmã não compareceu na divisão de homicídios naquele dia, porque ela tinha sido levada ao hospital. E ela estava ferida porque ele teria tentado contra a vida dela. Aí eu disse, aí eu fui anotando essas informações e fui pra redação, aconteceram outros casos, mas aquilo vinha comigo. Martelando. Até que uma das pessoas que eu encontrei nesse caminho tocou nesse assunto, e aí eu aproveitei, e aí foi quando comecei, eu disse, não, tem alguma coisa errada. E eu vou ser sincera pra você, disse, tá muito estranha essa história. Dá pra ser delegada, fazer concurso aí, ó. Tá muito estranha essa história. E aí eu comecei a anotar tudo que eu tinha. Aí eu comecei a ter algumas informações, assim, que realmente começaram a me apontar o norte daquilo. E eu fui seguindo. Pois eu passei. Aí eu queria falar, foi logo quando o Ministério Público também pediu, que ofereceu a denúncia contra ele. E eu queria falar com o promotor. Então eu queria falar com o promotor e eu não conseguia. E eu queria falar com os delegados podiam falar somente aquilo. Assim, para não atrapalhar as investigações. Foi passando o tempo. Aí aquilo foi me incomodando. Disse, não, tem alguma coisa errada aí. Eu vou ser sincera para vocês. Até o momento eu imaginava assim. Aconteceu alguma coisa naquele apartamento. E será realmente que foi ele? Eu não sei. Eu fiquei assim, porque assim, aí começou a surgir que a irmã tinha alguns problemas de saúde, e aquilo, aí que começou a borbulhar. Aí foi, até que eu passei 2 meses investigando, não falando pra ninguém sobre isso, e eu consegui uma entrevista com o promotor. E o promotor fala pra mim que a perícia estranhou algumas coisas ali, tipo, não tava o colchão, sangue em algumas partes, houve uma luta corporal, não só ele não falou isso pra mim, assim. Sim. Ele falou algumas informações e eu juntei com o que eu já tinha. E aquilo ali já tava me direcionando. Eu disse, será que foi o Felipe Gilguini que matou a mãe? E aí eu dei, exclusivo, na RBA, a informação já com o promotor, ele dando detalhes. E aí foi surgindo até que, de fato, saiu o resultado da perícia. E eu tava atrás. E deu que, na verdade... a Juliana Gilguini. Na verdade, o que aparecia eram os vestígios dela na faca que foi encontrado. Então eu comecei a juntar a situação assim. Eu fiquei sabendo que quando ela apareceu para avisar que estava acontecendo alguma coisa na casa dela, ela estava ensanguentada demais. Vocês estão entendendo? Como é que uma pessoa ensanguentada e a que matou não estava?
Isso foi. Uma faca foi encontrada com ela e essa faca foi apreendida pelo porteiro ali no local. A polícia militar, quando ela subiu para o apartamento, o Felipe Giguini estava com outra faca. E aí depois ele começou aquela conversa de não entender que... Será que ela estava com a faca? Porque a polícia perguntou, mas por que tem uma outra faca lá embaixo? E aquilo tudo foi causando ainda muita estranheza. Aí eu disse, realmente tem alguma coisa aí, eu não tô errado. E cada vez que eu fuçava, pelo depoimento dele, que eu fiquei sabendo depois, é que quando perguntaram pra ele, as autoridades policiais, você matou a sua mãe? Ele começou a chorar. E ele começou a dizer que amava a família. E na época, o que eu lembro que começou também ali as minhas investigações é que eu comecei a fuçar, né, o Facebook, as redes sociais, até mesmo de colegas dele. E algumas pessoas chegaram a informar, assim, disse que ele não era assim. Ele era uma pessoa muito amável, uma pessoa carinhosa e que amava muito a mãe. E aquilo ali foi surgindo em mim. Quando foi final de julho, o Ministério Público informa que saiu a perícia e a grande reviravolta. Mas só que eu já estava dando a reviravolta. Já estava apontando. Já estava. E a matéria foi completa com isso. Aí depois eu dei que a justiça tinha então determinado a prisão, a prisão não, porque não acatou. Mas assim, ela estava já sendo investigada, assim como ele. Ele também já é investigado. As investigações ainda continuam com as autoridades policiais para de fato esclarecer. Vai ser solicitada, então, a polícia científica vai ser acionada para poder fazer ali a reconstituição. E isso é muito bacana. Essa reconstituição para você saber, então, o que aconteceu, o que levou. Mas eu posso dizer para vocês que desde lá atrás, essa situação realmente causou muita estranheza. Mas o que tu acha? Qual a tua opinião? Qual a tua opinião? Vou levar opinião, simplesmente. O que aconteceu? Olha, pelo que eu sei, ali, aquela situação, pega o cachimbo. Participação dela, como o Ministério Público que fala sobre isso. Uhum. Agora, saber realmente, será também a participação dele? Será que ele tem? Então, assim, eu não posso nem falar, mas ainda tem que se investigar, sim. Uhum. Porque houve uma luta corporal ali. É a pergunta que todo mundo quer falar, e eu tô atrás. Qual é o podre que ela tem dele? Pois é. E muita coisa. E mesma coisa, e assim, tu não tem medo de estar investigando isso, justamente assim? Sei lá, de tiro. Esse caso ou outros casos? De uma forma geral, porque querendo não tá lidando com assassinatos, tem assassino envolvido. São ali. Pessoas perigosas. Pessoas perigosas. Não tem nenhum medo, assim, poxa. Medo, assim, já passou algumas vezes, mas eu continuo no meu trabalho. Uhum. Então, assim, cada vez mais eu vejo que eu consigo ter mais elementos. Assim, gente, eu acho que medo faz, mas eu não... Corajosa, excelente. Olha, uma coisa que me chama muito, inclusive a minha ex-chefe de reportagem, ela fala que eu sou uma repórter alucinante. Muito porque eu ia pra cima mesmo. E o meu gerente de jornalismo, tanto o meu atual como o antigo, eles sempre falaram, a Sancha, ela vai pra cima, eu gosto dela porque ela não tem medo. Mas cuidado, hein, tchau. Eu assim, eu acho que isso também faz muita diferença, assim, no meu trabalho. Eu creio que me destaca muito por isso. É verdade, não teve nem medo de vir no AlphaCast aqui. Olha lá. Nem procurei saber nada que era pra ela nem quis spoiler de como a gente queria. Se ela tivesse visto, ela não teria vindo. Ai, Senhor. Ainda bem que ela não veio. Ai, Pai amado. A minha outra questão é a seguinte. O jornalismo aqui no Pará é bem peculiar, principalmente nos anos 90. É um pouco diferente do resto do Brasil, eu creio, né? Não que eu tenha tido acesso. Mas o jornalismo do Nordeste é bem parecido também nessa questão de porta de cadeia ali, entrevistar o pessoal que briga de bar, briga de casais e tudo mais. E tinha antigamente o Barra Pesada, metendo bronca e tudo mais. Rota Cidadã. Não, Rota Cidadã já é mais recente, né? Já tem um tempo do Joaquim Campos, já passou 12 anos. Faz 10 anos. E a gente até vê agora que tá saindo uns vídeos novos. Uns vídeos novos não. O Anais hoje em dia publica os vídeos daquela época, né? Uhum. Alguns cortes e tudo mais. Eu acho muito engraçado e fico pensando, meu Deus, isso hoje em dia jamais passaria. Eu converso muito com o Anais de manhã, porque ele tá agora, né? É o horário que eu pego, ele termina o Barra de manhã. Então ele tá no camarim. E aí eu converso, a gente fala muito de trabalho. Tanto que a gente trabalhou muito mais perto. Eu apresentei com ele o Cidade contra o Crime. Não existe mais. E hoje é o Barra.
subiu, na verdade, de horário, mas a gente falava de muita coisa, era muito crime. E eu gosto tanto do Anice, porque, assim, além de falar dessa situação de antigamente, como eram as coberturas, ele passou por muitas situações, assim, estarrecedoras, e ele compartilha de forma completamente humilde. É um cara que tem muito a nos ensinar, ele lê demais, então ele sempre fala, Sancha, leia bastante. Procure escrever, mas leia, porque você tem que ler, você tem que se informar do que você está falando. Por favor, faz isso, eu gosto muito de você. Então a gente sempre vem com isso. É assim, hoje existe uma lei que é complicada, assim, para entender para vocês. A gente tem um pouco de dificuldade hoje, nós jornalistas que cobrimos esses fatos de prisões, porque às vezes não pode falar, tem policial que não pode falar. E não sei se vocês recordam que eu falei, que quando a gente chega no local, a gente tem que falar com quem tá ali, que é os primeiros acionados, que foi justamente a polícia, que tem informação, que recebe da população. E aí, essa situação toda, ela, às vezes, complicada. Então, a gente tem que se dobrar demais, a gente tem que ir para se desdobrar demais para que possamos, então, atrás dessa informação. E aí a gente fica, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Eu tenho essa informação, pois e tu tem que ir atrás. Mas aí a minha questão é, antigamente, o Anice, ele fazia umas coisas. Inclusive, Anice. Querendo você aqui, pra saber essa história. Meu Deus. Ele fazia um negócio que eu acho uma coisa, assim, absurdamente incrível, é genial. Ele fazia a escolinha do Anice. Eu lembro disso. Ele juntava todo gente, eu não lembro disso, olha aí. Pelo amor de Deus. Olha, eu tarado. Não. olha que não dá pra ele, cara. Olha que genial. Ele juntava, tipo assim, as figuras ilustres estavam presas lá na seccional no dia. Senta aqui todo mundo no banco, ele começava a fazer uma espécie de escolinha do professor Raimundo com os presos. Genial, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Só que hoje eu acho que isso não dá pra fazer isso hoje, entendeu? E a RBS destacou do jornalismo do resto das emissoras aqui de Belém, justamente por esse tom mais despojado, como eu posso dizer, mais descontraído. Ser muito milindre, uma coisa mais povão. Eu acho que é muito do jeito do profissional, assim. Tem uns que são mais sérios, tem uns que tem essas brincadeiras, né? Tem essa liberdade, que é o caso do Anice. Eu não me vejo muito assim, brincando nessas situações. Você é mais povão? Não, sou em algumas situações, mas assim, quando a gente fala de prisão de uma pessoa, já tem aquela situação que já tá tensa, e tu imagina assim, tirar, eu não sou muito assim, eu confesso pra vocês, não é muito, não vou muito por essa linha. Uma pergunta que eu poderia fazer pra ele, mas eu tô falando dele, mas vou puxar pra ti, calma aí, rapidão. O Anice, ele é jornalista formado, ou ele é radialista? Ele é jornalista, ele é radialista, ele é... Creio que sim. E ele tem muito a ensinar, pode ter certeza. E o que tu acha sobre esse lance do jornalista precisar ou não precisar de um diploma e tudo mais? Tu acha necessário, extremamente necessário, ou dá pra ser um bom jornalista sem necessariamente passar por uma faculdade? Olha, na época que aconteceu toda essa situação, claro que eu fiquei muito triste, porque eu pensei em todos os esforços com meu pai e comigo, né? Então, assim, isso claro que me causou uma grande dor. Mas eu tenho o meu diferencial. Então, assim, se você tem o seu, eu tenho o meu. Eu sou formada, eu passei pela faculdade, eu aprendi demais. Mas existem grandes nomes do jornalismo paraense, até mundial, até do Brasil, que não fizeram uma faculdade, mas eram apaixonados pela comunicação. Então, correram atrás, começaram a ler. Você acha que, assim, tu começaste em algum momento do jornalismo, não é só fazer, mas você não observou alguém? Sim. E essa questão ela é muito difícil de falar. E como é que tá hoje isso? Hoje ainda tá valendo essa prerrogativa de não ser necessário? Nem sei te dizer, olha, nem sei te dizer, eu tô seguindo, nem sei te dizer. Eu fico procurando me reciclar, me especializar em outras áreas, mas assim, eu acho que é algo que na época me machucou muito, porque eu pensei logo no financeiro, sabe? Eu fui pra essa área. E assim, acho que não funciona também tanto assim, confesso pra vocês. Muita gente... Quando eu trabalhei quando eu trabalhei na Secretaria de Comunicação do governo, nós tínhamos um projeto ali que levava para as escolas, departamento de jornalismo, oficina de comunicação. Então era rádio, era TV e era jornal. E aí eu via tantos jovens perguntando assim, como era fazer jornalismo? Às vezes a gente chegava só com aquela informação, leia e escreva. Leia, porque lá na minha rua aconteceu isso e eu que conto pra todo mundo. E tem gente que tem gente que tem essa habilidade de falar, então assim, muita gente tem essa curiosidade. Fofoqueiro é um bom jornalista. Eu sou fofoqueira. E mesma coisa. Eu sou. Conta uma fofoca da tua rua lá. Vamos passar essa. Uma pergunta. Uma fofoca. Da tua rua. Da tua rua. Sabe quem mora na minha rua?
Meu amigo. Amigo? Virou meu namorado. Tu tá. imagina, então aquela fofoca, todo mundo sabendo. Ih, Mas vocês eram amigos, de repente estão namorando. E vizinhos. Gente, é muito lindo. E vizinhos. Ah, com certeza. Agora o inverso, convidar uma fofoca dela Uma agora. Com fofoca certeza. Fala, amor. Fala, Mas amor. aquela. Gente, ele é aquela. assim. Não, porque tu não vai amor. aparecer, é só a voz só que vai sair. Fala, Vai sair Pode com ser voz- qualquer pessoa. Vai sair com voz de pato, como se eu tivesse... A gente vai filmar e colocar aqui. É no escuro Fala, amor, contra a alguma luz. coisa aí, por favor. Vai ficar contra a luz. Uma fofoca dela. Fala de minha vida. Quando eu Quem foi que deu em cima de quem? Não é bem Ah, tá se metendo. Olha aí, olha aí. Deixa de falar. Eu olhei pro meu amigo com outros olhos. Fui eu. Foi tu. Fui Olha eu. aí. Ele aí. Ah, tá tudo bem. Era meu amigo, a gente conversava demais, assim, mas assim, passou um tempo longe, mas quando sabe com aquele amigo quando a gente se encontra, e Deu aí. choque. Não, te acalma. Aquele amigo que a gente se encontra, assim, parece assim que mora na tua casa, de tão legal, conhece assim. Sim, sim. Mas depois a gente passava um tempão sem se ver. Aí a gente se convidava pra ir pra igreja. Olha só, Olha que só. Deus é maravilhoso. E aí ele mandava mensagem pra mim, vamos ao culto. Não, era amizade. E... É amizade, meu amor. Vamos ao culto. Então essa é nova, né? Não, Hoje é Vamos Pelo amor assistir de Deus. Netflix. E aí eu também convidava ele, ia pra minha igreja e eu ia assistir também os cultos Na igreja dele. na igreja dele. E assim, passou o E tempo. Deus vendo. Não, glória a Deus. Amém, amém. Deus olhando, Recebo rapaz, isso. olha esses dois. E aí foi, a gente já tá até falando dessa, meu Deus É do bom, céu. vai. Mas o que? Não. Foi corte? Não foi corte. Não foi corte. Começou sendo corpo. Começou eu sabia. Eita. Eu tava sentindo um ar de corte no ar. Só pra gente entender. Então, mas é da igreja, tem um grande papel dentro da igreja. Ah, então- Missionário, né, amor? Qual é e a aí, igreja? fala, amor. Igreja do Velho Quadrangular. Ah, sim. A gente está na liderança do Ministério de Louvor. Lá fica na Antônio Barreto, entre 9 de janeiro e 3 de maio. Ah, já sei onde é. Olha lá. Já sei já. Peraí, tu canta ou tu toca? Isso, eu comecei tocando Aham. e agora já estou podendo fazer os dois. Olha lá. Foi necessário, a gente teve que desenvolver também essa área aí. Tu é da quadrangular. Eu vou chutar que tu é da... Assembleia de Deus do Brasil chegou. Não? Avançai. Errei? Sou quadrangular. Quadrangular também. Então tá tudo em casa. Somos quadriculados. É uma brincadeira, É uma assim, bola tá, quadrada. gente? Uma bola Com quadrada. orgulho. Se muito fosse orgulho. quadrangular e Assembleia de Deus, ia ser tipo Romeu e Julieta. Ia ser Os Montecos. Os capuletos. sei. Mas é muito especial. Falar do amado é muito especial. Mas não era eu do me mesmo emociono. tempo, no caso. Só da mesma igreja. Eu frequentava, eu me congregava na Timbó por muito tempo. E aí depois eu passei aí na Iaquinta de Barreto. Mas aí ok. teve tudo. Eu vou lá pelo culto, pela mensagem. Aí o culto aí. Fica perto da Fica minha perto. casa, assim, porque eu sempre, na verdade, quando eu me converti, eu ainda era jovem, assim, as minhas amigas, os meus amigos eram dali, da Timbó. Sim, Então foi a igreja que me abraçou, a igreja mãe que eu falo. E eu fiquei ali por muito tempo. Aí acho que com o tempo, com a correria do dia a dia, trabalho, então assim, fica perto de casa. E eu comecei a ir à igreja, mais perto de casa, que é a IEQ Antônio Barreto. E foi justamente que eu comecei a ir. E assim, eu já tinha ido algumas vezes. E o meu amigo começou a me convidar, hoje meu E amado. começou muita fofoca lá, o pessoal da tua rua, porque vocês moram na mesma rua. Ah, eu não sei te dizer. Eu trabalho, meu amigo. E Eu o pessoal nem da igreja ligo. teve fofoca da igreja? Não, isso não tem na igreja, tá louco? Não tem isso na Não, igreja. acho que muita gente gosta, até porque, assim, eu sou muito reservado, o Thomas tem o lado dele. E, assim, quando a gente começou a namorar, estamos fazendo tudo certo. E, assim, eu vejo que as pessoas, elas nos cumprimentam, desejam coisas boas. A gente também não é muito disposto. Eu, às vezes, que exponho, mas, assim, não sei. Se alguém não gosta ou gosta, O problema é do cara, o né? problema é da pessoa. Tá O certo. problema dela, Tá que ela certo. encontre lá Recalque o passa varão longe. dela, o Beijinho, beijinho no ombro pro recalque. O meu passar. vaso tá aqui, Tá aí, meu ó. maravilhoso, lindo, maravilhoso. Ó, Vocês momento estão in vendo? love. Contador de sucesso. Contador de tá? sucesso. Contador de Queremos você aqui em breve. Glória a Deus. Precisar falar sobre economia de novo, né, Deus? É, com certeza, né? Temos nossos contatos. Opa, Com meu Deus do certeza. céu, eu vou quebrar aqui, ó. Tá Jesus. nervosa, É. começou a falar. Não, eu já tô me sentindo tranquila. É, que Mas eu confesso, tranquilidade. tava nervosa porque assim, às vezes você falar, né? A mulher vai cobrir caso de sanguinário, cenário sanguinário
sanguinário não fica nervosa, fica nervosa aqui Na com a nossa gente. frente, porque nossa cara de defunto. Cão né? chupando manga, né? Feio feito cão. Nossa cara de cadáver, já, e é complicado. Ela vê corpo lá e fica de boa. Com a gente ela fica com medo. É porque a nossa cara de Seu Madruga se lembra no espelho, só a caveira, né? O negócio tá Vocês são pegando. muito engraçados, muito Mas legais. tenta, Fala não, pra são- gente. Agora a gente vai... Uma parada polêmica. Não, Ai, não é Jesus. polêmica. Aliens. Não é esse O não. sonho do jogo é Que alguém fez um fólogo pra gente falar de aliens. especialista de alienígena pra falar sobre alienígena. Ele quer, não sei porquê, uma tara, não sei o que. Meu Deus, que é isso? Então eu vou te perguntar, o que é isso? O que é isso? Mas tu é cristã. Sim. Tu encontrou alguma barreira dentro dos lugares onde tu trabalhou por ser cristã? Dentro do jornalismo? Nas empresas aqui em Belém? Ou não? De boa? Não. Existe algum conflito entre a tua fé e a tua profissão no que tu tem que fazer? Sim, porque eu não tenho que mentir, eu tenho que fazer o possível. Não é a questão de mentir. E se tu fosse É advogada? a questão de fazer. É a questão de você fazer o certo, buscar fazer o correto. E assim, é desafiador, mas se eu não tivesse Jesus na minha vida, com certeza, como é que eu iria superar? Porque mexe com a emoção, mexe com o nosso íntimo, né? As informações de morte, de violência. Às vezes, se eu chegar pra você e disser, eu acabei de saber que aconteceu um fato ali e com uma pessoa próxima, tu vai ficar acabado. Sim. Então, assim, se eu não tivesse Jesus pra me mostrar que eu preciso fazer o correto, transformar o mundo, inclusive hoje, que a gente tá vendo muita coisa acontecer, com jovens, que a gente fica, "Ai, eu cresci perto desse jovem, ele tá no mundo do crime." E assim, recentemente, inclusive, fiquei sabendo disso, e eu fiquei tão triste por um conhecido. Eu conheço os pais. E aí, eu sabia que ele tá no mundo do crime, então, tão novo, um rapaz com tanto vigor jogando fora. E assim, não tenho isso. Acredito que o que me motiva todos os dias, até para eu chegar no meu trabalho, é minhas orações. Pai, obrigada por tudo, eu agradeço, eu tô ali. Eu tento levar muito por esse lado da leveza. Deus é leve para mim, com certeza, para que eu possa conseguir um trabalho, porque o trabalho tem dias que você faz coisas assim, não tão doloridas como outros. E as notícias difíceis, quando elas chegam, eu não sou robô. Eu choro e me emociono. E, assim, às vezes a gente tá naquela cobertura ali na rua, aí depois vai pra redação, e o teu colega te pergunta, então tu começa a compartilhar ou na hora do almoço, no café. E pra você ver, aquilo vai mexendo, as pessoas ficam tocadas. E é isso, gente, assim. E eu acho que é bom até abrir esse parêntese, né? Apesar de nosso espaço aqui não ser especificamente para isso, mas a gente tem a nossa crença, a gente tem a nossa fé, né? Você que está nos assistindo, de repente você não tem igreja, procure uma igreja. A gente sempre fala que Procure, o melhor o papel caminho é melhor importante. é melhor a igreja do que a não igreja. Exatamente. A gente sempre fala isso né? aqui, entendeu? Não é um podcast religioso. Você precisa fazer a sua parte. A sua parte é você se esforçar na busca Busca por Deus. ser Busque Deus. uma pessoa diferente. E quando você quer ser uma pessoa diferente, você quer ser uma pessoa que faça o bem. Tu não quer fazer o mal. Só que a gente buscar fazer o bem, a gente tem que abrir a mão de algumas coisas. E é aí que dói. Mas quando dói, a gente vai pra frente, a gente consegue se restabelecer de uma maneira completamente diferente. Tem que ter arrependimento, sim, do que você faz. Às vezes, um detalhe de não faz a diferença hoje, que você imagina. Mas lá na frente, sim. Uma coisa que a gente fala assim, a gente sempre fala na nossa gíria, eu prefiro ficar liso, mas eu quero dormir. Cabeça tranquila. É isso, eu acho que é um grande exemplo. Então, pra gente ter isso, a gente tem que buscar. Respeitando a fé de todo mundo, tô falando pela minha. Se eu não tivesse Deus na minha vida, eu não sei se eu seria essa Sancha leve, alegre, feliz, que vê hoje as situações que podem ser tão doloridas de uma maneira completamente diferente. E eu sei que aquilo ali pra mim é provisório, e aquilo ali vai enaltecer ainda o nome do meu Deus, Deus da glória, o meu Pai, o Deus de amor pra mim. E aí eu vejo que, Pai, obrigada por aquilo. Tem essa força da oração, do jejum. E eu acho isso muito interessante. Então, assim, quem tem a sua fé, mas que possa, claro, viver essas emoções, mas com Deus. Não fique fora. Certeza. É que mesmo. Exatamente. E Sancho, e mesmo uma coisa, já que a gente tá nessa pegada, teve algum caso que te chamou a atenção com uma pegada talvez um pouco mais sobrenatural, alguma coisa estranha, assim, que foge à normalidade? Ou indo assim pra questão do ritual satânico, ou alguma coisa que já vai ser pra uma questão milagrosa, alguma coisa desse sentido? Olha, me veio agora você falando comigo, assim, sonhos, né? É claro que eu não posso, mas eu posso falar pra você uma coisa que me chamou muita atenção, né, durante as investigações do caso Yasmin, que é a moça
que ela era digital influencer e também... Da lancha. Da lancha. Isso, que ela desapareceu depois de um passeio com várias pessoas. E claro que aquilo ali eu comecei a ir para frente da delegacia, da divisão que investiga esse caso. Queria saber o que aconteceu. Ver aquela mãe sofrendo. E aí eu ia todos os dias, eu praticamente passei a morar assim, né? Na divisão. Sim, porque eu queria saber o que aconteceu. E numa dessas vezes, eu descobri justamente as mentiras ali. Eu consegui ter essa informação que estava tendo contradições e mentiras. E eu dei aquilo, inclusive com exclusividade. Não é só falar de exclusividade, mas é porque eu estava ali. Eu trabalhei demais para conseguir essas informações. Não só eu, claro, toda a minha equipe, a produção, porque eu mandava mensagem, me ajuda aqui. E eu tive um sonho com a Yasmin. Eu até contei para ela, para a mãe dela, a dona Ediane Fontes, contei pra ela, eu disse, eu sonhei com a sua filha. Claro que a gente tem, assim, algumas coisas que a gente não fala, mas eu contei pra ela que eu sonhei com a sua filha e ela me pedia socorro, e ela tava mergulhando, assim, com as mãos batendo, e aquilo ficou tantos dias comigo. Claro que eu não queria misturar as coisas, né? Eu preciso separar uma coisa, mas sim, como você até mesmo falou, Sancha, e a Sancha? A Sancha fora do trabalho. E aquele sonho ficava assim, aconteceu alguma coisa com essa moça. Mas é saber o que aconteceu. Inclusive, a polícia já tem, né, as informações da polícia científica do que aconteceu. Isso não foi sei ano qual passado, não? Esse fato aconteceu em dezembro. E até agora... Eu venho desde dezembro investigando esse fato, gente. E já está perto de ser concluído. A polícia conseguiu a informação também. A polícia disse que já está com o laudo final da perícia que foi feita, né, com as pessoas que estavam presentes ali, e já tem essa informação. Eu não sei te dizer o que está agora levando em consideração para que eles possam vir à tona tudo o que aconteceu, explicar. Mas aquilo ali me deu muita informação. Eu vou levar comigo e vamos ver o que vai dar para ver se bate com essa. Com isso, né? É porque porque a história inicial foi que tinha sido apenas um acidente, ela caiu da lancha. Surgiu assim. Não sei se você recorda quando falou, ninguém viu que ela caiu. Pois é. Foi isso. Então, mamãe, jamais. A gente se coloca ali naquele lugar. Gente, aconteceu alguma coisa assim naquele lugar onde tinham 19 pessoas contando com a Yasmin. 18 pessoas. Numa lancha. Não viram uma lancha pequena. Não, gente, tem que acontecer alguma coisa, então vamos saber. E aí eles começaram as pessoas comparecerem lá na divisão, dar os seus depoimentos, e algumas coisas causaram estranhezas, com a questão de advogados, aquilo ali, sabe, em cima, tá? E veio a questão das contradições. Tinha e aí, uma das pessoas, tal, começa a falar. Tinha pistola. Tiro. E aí? Será que ela se assustou no tiro? Aí começa a vir várias outras coisas que tinham sido escondidas ali. E aí a gente descobre. Então, assim, eu falo desse sonho muito importante. Tô lembrando agora, mais recente. E eu via muito ela com as mãos, assim, fazendo. Eu nem conheço a Yasmin. Nem a conheço, só por foto. E por muito tempo eu sonhava outras coisas, mas esse sonho pra mim me diz alguma coisa. E vamos ver, né? Vamos ver o que aconteceu aí, não vejo a hora. Interessante. De dar essa resposta que todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber o que aconteceu. Quer saber. Porque... Olha, eu penei nessas investigações, eu passei por muita coisa, tá? E é curioso essa questão de uma cena de assassinato ou de um acidente como esse, que a gente não sabe ainda, que só tá ali as pessoas envolvidas e no final nunca ninguém vai saber o que realmente aconteceu 100%. Não, pois é, mas não existe crime perfeito. Eu não falo que isso é crime, perdão, assim, a expressão, crime perfeito. Mas naquele caso ali, o que chama atenção é ninguém viu o que aconteceu. Aí começam as pessoas começaram a mentir. Contradição. E quando tem isso, meu amigo, é porque aconteceu alguma coisa. Estão escondendo, no mínimo estão escondendo. Claro que a polícia tá fazendo um trabalho dela, e eu até respeito o trabalho que a polícia tá fazendo. A gente teve uma mega operação, foi uma mega operação a reconstituição do caso da Yasmin é uma das maiores que tiveram aqui no estado. Então, cerca de 200 pessoas envolvidas. Vocês sabem o que é isso, gente? Então, com certeza, a polícia científica, ela quer dar uma resposta e a gente espera. Se leva tempo ou não, a gente tem que saber. Então, para você ver, eu sei que tem 1.500 páginas. Olha só, 1.500 páginas, gente. Então vamos ver o que vai acontecer. A gente falando de sonho era isso. E deixa eu te perguntar, que eu já vi essa crítica uma vez na internet, eu não sei, eu acho que tu pode responder, assim, do pessoal criticando a questão do profissional jornalista, do jornalista brasileiro, né, aí associado com aquela emissora lá, Plim Plim, né, a gente não vai falar o nome,
que o pessoal é muito sanguinário. Parece que o pessoal adora jogar sangue na televisão quando tem um acidente. Aí eu lembro muito bem daquela questão do acidente aéreo com o time de futebol da Chapecoense, né? Que era 24 horas naquele canal mostrando o acidente. 24 horas em todos os programas, uma coisa ali bizarra até, né? Então se mostrou mais de uma tentativa de ganhar audiência do que propriamente conseguir noticiar ali, o sensacionalismo. Né? Até talvez ali beirando o de respeito com as famílias ali E eu acho que é uma tarefa complicada, tu, enquanto jornalista, ir ali numa cena de crime, de acidente, ter que noticiar aquilo, ao mesmo tempo ter o máximo de respeito possível pelas vítimas, pelas famílias, até onde tu mostra, até onde tu fala. Como é que tu consegue lidar com isso aí? Quando a gente chega nesses locais, a gente vê aquele choro, a família assim, quebrada, parentes. Por exemplo, posso falar para vocês do caso recente, inclusive, que eu cobri, da criança de 5 anos que morreu depois que foi cortada pela linha de pipa, que tava com cerol. E aí a gente chegou na igreja, a família tava destruída, né? Mas a família queria falar, mas tinha algumas pessoas ali que não queriam que a imprensa fizesse. Então, assim, tu imagina a gente chegar no lugar onde a família quer falar, mas algumas pessoas se envolvem. Poxa, tu não quer... Uma coisa chata, né? Tu não quer causar mais tensão, mais dor para aquela família. Então, a paciência, aquilo tudo deixa a gente tão... Porque toca na gente, é não só a história, como o fato, né? De você estar o tempo todo informando e tal. Mas é muita sensibilidade. O jornalista tem que ter essa sensibilidade, esse respeito. Mas a gente também vai pra cima nas informações, porque a gente quer mostrar o obscuro. A gente não quer mostrar aquilo, porque se fosse pra mostrar aquilo, eu mostrava a publicidade. Não, eu quero mostrar o obscuro. O que tá por trás daquilo. O real é feio, na verdade, assim. Tem que mostrar. Quando você vê, por exemplo, um crime, vamos dizer que aconteceu um roubo. Aí ganha grande repercussão esse roubo. Foi uma quadrilha. Mas assim, não é a sua quadrilha. Eu fico imaginando assim, a articulação de tudo aquilo. Fica articulando. Articulação de tudo aquilo. Agora pega a investigação de cada um dos integrantes. Esse já responde por isso. Mas ele surgiu da onde? Da onde? Qual é a história dele? Porque, gente, a violência, ela tá acontecendo. Não tem essa de, a pessoa mora numa área de periferia. Não. Hoje, o golpe do Pix são pessoas que estão sendo presas, são pessoas que têm uma vida boa. Então, tu não pode levar por essa situação. Você entende? Não tem que a gente julgar. Tá acontecendo. Mulheres que agem pelo golpe, a gente fica até rindo assim, porque, meu Deus do céu, que ponto nós chegamos? Pessoas que poderiam estar se dedicando ao estudo, ao trabalho. Estão usando a inteligência pro mal, A inteligência pro mal. E cada vez que vai ganhando o sistema da polícia, de inteligência, vai, sabe, melhorando, assim também acontece com a criminalidade, né? A ousadia dos bandidos. E pra te chegar nas cenas, eu sei que antigamente, reza a lenda, né? Os jornalistas tinham uma cópia do rádio da polícia ali, eles escutavam, olha, tá acontecendo um crime ali, todas as viaturas, opa, vamos lá! Agora vamos lá. É o grupo do WhatsApp, é o grupo do WhatsApp. Existe ainda esse rádio aí? Não, polícia, mas eu já tive acesso a esse rádio. É verdade, não é fake. Não, isso era muito lá atrás. Então, existia. Aconteceu. Acontecia assim, as pessoas têm muita curiosidade. Como é que vocês sabem que aconteceu? Hoje tá muito mais fácil, né? WhatsApp, gente, você filmou, você até... Olha, aconteceu em tal rua, o horário é esse, pra vocês acreditarem mesmo. Isso... Hoje, na verdade, desculpa te interromper, primeiro todo mundo fica sabendo, porque tá tudo na nossa mão, depois chega na televisão, né? Rolou uma inversão. Parece que a TV mas a gente vai não pode atrás. Esquecer o grande papel que a produção tem de claro, apuração, porque pode ser barrigada. O que tá no celular ali, por enquanto, é só boato, entendeu? Aí depois a TV chega e faz todo o trabalho de apuração. É por isso que a produção começa a ligar pra polícia, liga pros órgãos pra saber, olha, tá acontecendo isso, a gente chegou um vídeo, tem isso. Como é que é? Não, tá confirmado, me dá um tempo, tô apurando. Por isso que tem a gente tem esse cuidado. É um delay, né? Senão vai acontecer as fake news. É um delay na informação vai necessária, acontecer as fake news, isso. Falando dessa época que a gente tinha essa questão do rádio, era da madrugada, acontecia muita coisa. A madrugada é a madrugada. Gente, nossa, agora não. Mas antes acontecia muitos crimes, aconteciam coisas assim que tu ficava assim, Jesus, acontecia muito. Quer dizer que hoje tá mais tranquilo?
essas informações. Não é que não esteja tranquilo. É que eles não é estão que falando esteja de tranquilo. dia, não mais de madrugada. Não é que. É que acontecia com muita situação. Tanto que você posso te dizer que a questão das mortes que tinham aqui, as carnificinas que tiveram, elas aconteceram de madrugada. Geralmente, né? Aconteciam de madrugada. Então, assim, a gente tinha que ter essa informação, contato com a polícia, quem tinha contato ligava. Eu sou da época que tinha SMS, eu mandava informação pro meu gerente por SMS. Eu não sou dessa época, eu não sei o que é isso. Só do WhatsApp pra cá. Eu tinha SMS e a gente tinha, assim, um período pra falar, tal, de ligava. Não, passa o texto Passa comigo, rápido. Eu tô mandando um SMS. Aí a pessoa ia responder, a palavra tá errada, essa aqui não tá certa, troca por essa. Naquele tempo que o celular tinha 3 letras numa tecla, tu tinha que ficar... Oh, meu Deus. Tinha a brincadeira da minhoquinha pra gente tirar atenção também. Aquele pequenininho da Nokia. Nossa, aquilo aí é ferida. Mandar um SMS daquele celular. Aquele celular tocava, a gente sabia que era já notícia. Sim, era sinistro, era sinistro. É o telefone vermelho, o telefone vermelho, Deus me livre se tocar. Meu Deus do céu, o negócio era pegando. Uma pergunta polêmica pra ti agora. 1 hora. 1 hora? 1 hora, olha. Pega, cadê o sininho? Cadê? Tá ali em cima, Pega o sininho bem aí. Não, dá lá em cima, segundo andar. Aí. Isso. Eu vou pegar uma coisa que vai... Olha, cuidado, Vai dar hein, choque, pelo né? amor de Deus. É, porque deu 1 hora, tipo. 1 hora. Só pra dizer que deu 1 hora. A hora certa, Jovem Pan. 1 hora, repita. 1 hora. Sim. A pergunta que eu tenho pra te fazer é o seguinte. Existem várias empresas de jornalismo aqui em Belém, várias emissoras e tudo mais. Existe uma em que a pessoa que trabalha lá se acha superior às outras? A empresa ou os Não. profissionais? As duas coisas, duas por que não? coisas. Tanto a empresa quanto os profissionais. Tem aquela empresa que se acha... Sapato alto. nós somos... A estrela. Nós somos o jornalismo de verdade. O resto... É o resto. Tá falando porque conhece em algum lugar. Não. Eu não sei... A gente só faz as perguntas. A gente só faz as perguntas. Inclusive, tem uma revelação pra te fazer no final desse podcast. Eita, caramba. Ah, não, fala logo. Não, no final do podcast. final. Não faz isso. Tanto a empresa Uma quanto... pergunta ou tem alguma coisa pra falar? Revelação. Uma Uma revelação. revelação. Poder dar Ele revelação. vai mostrar uma foto. Ele vai Uma mostrar revelação. uma foto. Uma revelação pra te Ai, fazer. senhor. Sim, tanto a empresa quanto profissionais que trabalham nessa empresa se acham superiores. E tudo Olha, mais. eu ainda não estive em outras empresas. Eu sei que tem uma que paga melhor. Eu ainda não estive em outras empresas. Oh, meu Deus. Ainda não estive em outras empresas. Eu vou falar pela empresa que eu trabalho hoje. É uma empresa que nos ensina muito. Porque aí eu falo a empresa porque você tem aquele time. Sim. Então, assim, são pessoas humildes. Inclusive, recentemente eu recebi um comentário no Instagram, até compartilhei. Eu nem sou de fazer isso, mas eu compartilhei porque aquilo me tocou. Foi uma pessoa que é fã da RBA TV e ela disse assim mesmo: eu e meu marido, nós assistimos vocês todos os dias. Você, Sancha, o Anais, a Raina e os repórteres novos, porque a gente vê que vocês são tão humildes. Eu mostro pra vocês não dizerem que eu tô de papo furado. E aquilo ali, será que a pessoa falou aquilo por algum motivo? E aí eu fiquei pensando assim, eu sempre busco a humildade, Até quando eu entrei na RBA eu era muito nova, hoje eu vejo algumas coisas que aconteceram com... Não colegas que trabalham necessariamente comigo, mas a gente vê outras coisas sim acontecerem, mas tem um preço que paga. Posso Tipo te assim, dizer. olha aí, o bisonho. Olha Tem quem tá gente, terreno eu não vou dizer que não existe, porque existe. Às vezes você mesmo sabe pela boca de outras pessoas. Você não viu, mas você sabe. Ou então você já assistiu aquela situação aí. Fica assim. Tem aquela situação das pessoas falarem que o telejornalismo é um grande glamour. Mas eu falei pra vocês, a gente tem dificuldade. Em muitas coisas a gente tem uma vida normal, gente. Dali é o meu trabalho. Claro que eu sou comprometida. Mas fora dali eu tenho a minha vida, nas minhas brincadeiras, meus amigos, eu quero viver aquilo. Então a gente às vezes até julgado por aquilo. Olha aquela repórter ali, tal coisa, tal. Mas eu tenho a minha vida. Mas existem, sim, eu não vou dizer que não, porque existem, abrindo o jogo com vocês, existem sim pessoas que acham que profissionais que acham da minha área mesmo, de são superiores. São, Tem o rei na barriga. Porque estão em tal são, lugar. meu tal Deus lugar. do céu. Tipo numa sessão de coletiva, se todo mundo lá Existe, ele acha espero que essas pessoas não deixem este de ser microfone assim. aqui, essa canopla tem que aparecer mais do que a outra. Tem isso. Jesus do céu. Fala tudo! Eu tô pegando uma vez. Tá atingindo a alma. Tá indo pelo caminho certo. É essa canopla que tem que aparecer mais do que a... Como é que é? Tem a guerra das canoplas, assim.
Ou então aquela reserva. Não, eu já reservei meu horário com o entrevistado. Eu primeiro. Eu sou o Não, mas eu primeiro. falo. Se acontecer, um exemplo. Se acontecer foi marcado uma coletiva. O que é uma coletiva? É todo mundo. Mas a pessoa, só porque a pessoa chegou, a equipe chegou cedo. Eu falo não só a equipe da área de telejornalismo, nada disso. Eu falo de outras, da imprensa em geral. Mas eu quero ter essa entrevista com essa pessoa entrar ao vivo. Não, meu amigo, com a Sancha Luna não funciona. Não. Se tu não vai entrar, não entra ninguém. Ou entra todo mundo ou não entra. E eu já fiz isso com alguns colegas. Já, sim, senhor. Nomes. Não, eu acho melhor porque a gente, como eu falei, né? Quando eu faço alguma coisa também, eu chego e fico pensando. Eu pergunto para as pessoas, será que... Mas eu falo, já aconteceu sim, de situações assim. Teve uma situação muito desagradável. Eu tava cobrindo um acidente na Avenida Nazaré e simplesmente um colega de profissão, como o repórter cinematográfico tava vindo, a pessoa foi lá e fechou a porta da ambulância que era para mostrar a vítima. Meu amigo... Eu fiquei super chateada na época. Eu fiquei super chateada com essa situação. Pode parecer, mas não podia fazer. Eu acho que a gente precisa fazer o nosso trabalho de uma maneira correta. Você entende? Você buscar as informações, você apurar. Se você tem mais informação que a outra, então você guarde e saiba aproveitá-la. Mas aconteceu isso e muitas outras coisas já aconteceram. Estou dando só um exemplo para vocês. Rapaz, já aconteceu numa coletiva, mas olha, como eu falei... Eu tô sentindo faro da informação. Mas aconteceu sim. Já aconteceu sim de colegas, eu vou porque eu cheguei para eu disse não. Aí eu fiquei sobre, não acho certo. Não acho certo isso. Ou entra todo mundo, se foi coletiva e tal. Eu disse, não. Aí a situação aconteceu assim, foi tão até embaraçosa que a gente... Aconteceu com a Sonora e eu peguei, disse, sabe de uma coisa? Já peguei a Sonora aqui com a pessoa, com o entrevistado, tava no ao vivo. Deixa eu aproveitar o pessoal falando com o pessoal do programa mesmo, ao vivo. Vamos aqui. Aonde tá? Eu falei, aonde tá toda a arma que foi apreendida? Eu fui andando quando eu entrei na sala, tava lá a arma, tava todas as autoridades. Eita. E eu dei esse furo naquele dia com essa situação. Aí todo mundo, ela é demais, ela vai pra cima e tal. Mas acontece sim, e eu acho que a gente precisa baixar a bola, assim. Muitos coleguinhas precisam baixar a bola. Baixem a bola. Não, eu acho que baixar, porque a gente precisa... Aluna, a gente não tem por que fazer isso, a gente já tem assim a profissão desvalorizada. A gente tem que ajudar o colega com as informações. Claro que você não vai ajudar com a informação que tu tem, que é o teu diferencial do teu trabalho. Mas assim, você precisa respeitar o seu colega. Sim, você entende? Agora, tipo, quando tu chega num local assim de uma cena de crime ou numa coletiva, que tem lá outros profissionais da imprensa, tem aquele que é o teu rival ou rival. Qual é o feminino de rival? Tem feminino de rival? Rivala. Tem feminino de rival? Teu rival ou rival? Não, o rival, a rival. A rival, né? Perfeito. Aí tu chega, tu olha pra ela te olha e... Ainda bem que não existe isso, pelo amor de Deus, não. Não existe? Não existe, olha, gente. Que não, existe. Eu não tenho. Graças a Deus. E nem quero ter, pelo amor de Deus. Nos podcasts tem, né? Nós encontramos de novo. Nossos inimigos dos podcasts. E ainda nos adicionam. Ainda nos adicionam. Ainda adiciona? Isso é engraçado. Te prepara que já te chamaram pra algum podcast, já? Não, esse é o meu primeiro. Vão te chamar. Tu Tu já vai saber de quem a gente tá falando. Anota na agenda aí. Quando chamaram, já sabe. É daquele que estavam falando. Quer fazer um pacto pra gente aqui rapidão? Eita! Eu vou pegar... Só porque a gente foi o primeiro podcast que te chamou. Eu vou pegar o punhal. Eu sei que tu não tem compromisso, pega o punhal. Eu vou pegar o punhal. Eu sei que tu não tem compromisso nenhum com a gente, tá? Mas fala, assim, quando tiver lá no próximo podcast que te chamarem, do nada fala assim, AlphaCast. Solta. Pode ser. Pode fechar esse pacto com a gente aqui. Pode ser em qualquer momento da Nos recados finais, bem, eu queria convidar vocês para seguirem o AlphaCast. Faz o comercial nosso lá. Por que eu faria isso? Ai, vende o peixe agora. Agora é todo o meu poder de convencimento aqui. Aumenta aqui. Por que você faria isso? Não sei. Eu não sei, porque eu tô te pedindo... amizade. Encarecidamente. Tô te dizendo que a gente tem nossos rivais do podcast, que a gente, por que vocês estão assim? Não, a gente chama os convidados. Eu sei que os convidados não são nossos, eles estão livres pra ir nos outros, entendeu? Mas é muita coincidência. Não, espera pelo menos um mês. O nosso, tipo, a gente põe um vídeo no ar...
As pessoas ficam assistindo durante 1 mês, 2 meses aquele podcast ali, entendeu? Poxa, dá 1 semana, cara, já tá no outro Já tá podcast, no o cara achando. Dá um tempo. Vamos chegar lá. Eu estou te falando isso porque eu te perguntei sobre todos os rivais, aí eu tô logo dizendo que a gente tem o nosso Não, daqui. gente, que isso, muito pelo contrário. Vamos falar agora assim, tenho colegas que eu admiro muito, que trabalham inclusive em outras emissoras, não necessariamente em emissoras, trabalham no jornal escrito, em portal, que eu admiro muito. Posso citar aqui alguns nomes. Vou começar com meus colegas de trabalho, mas sou apaixonada pela Cássia Medeiros, eu acho ela um diferencial do jornalismo. Não tenho como não falar da Poliana Gomes, que inclusive trabalha na Record Belém. Ela é minha amiga, estudou comigo, mas assim, ela é uma mulher competente, ela trabalhou na RBA por um tempo, e eu conheço o trabalho dela, ela é uma mulher maravilhosa. Tem a Adriana Martins, da Record Belém, que, assim, eu nem sei se a Adriana tem as redes sociais, mas a gente, quando se encontra, a gente troca informações. Eu sou apaixonada pela Adriana Martins. E ela não trabalha necessariamente comigo, mas eu tenho, assim, um respeito muito grande, sem contar outros profissionais da minha área, que eu tenho grande prestígio por essas pessoas e que fazem a diferença. Tipo, o Denilson de Almeida, que é do Diário do Pará, do DOL. Nossa, ele é maravilhoso, escreve bem, tem uma sensibilidade, a gente troca informações. As meninas do DOL não posso deixar, porque são pessoas maravilhosas, a Sabrina Linhares. E assim, gente, tem pessoas assim maravilhosas. Eu não acho que o pessoal do DOL seja... Conhece o Thiago Sarami, de lá do DOL? Muito chato ele. Por que isso ele agora? É muito chato ele. Eu não gosto Ele do pessoal é muito do DOL. chato. Não gosta do pessoal Não do... gosto. Por quê, Não. amado? Olha, esse vai ser o corte. Apresentador. Meu Deus, por que diz. você não gosta? São gente maravilhosa. Não, o pessoal não são gente boa. Não é com você, mas não leve isso pro lado pessoal. Troca isso. Você não tem por que ter isso. Essa é a revelação que eu tinha pra te dizer. Eu trabalho no DOL. Ó, A gente não se esbarra porque eu trabalho à tarde, então quando tu... Avenida Brasil. Agora, Oi, oi, oi. acho que eu não gosto do pessoal do DOL. Vamos falar. Ele falou e agora eu vou falar. Eu conheço, sim. Quando tu falaste pra mim assim, eu não gosto do pessoal do DOL, disse até que ponto a pessoa chega pra enganar a outra, né? E tu sabe como funciona lá esse filho de uma égua. Ele conhece o sistema por dentro. Sabe como Por é, dentro. então... Ainda bem que eu tô falando a verdade, hein? Exato. Porque senão tu ia dizer, O quê? pare, que você tá... Lógico. Entendeu? É assim que a gente pega as Acho que olha, viu, gente? Se a pessoa eu te chama aqui e te fala, olha, eu sou do DOL. Eu sou colaboradora do DOL, tu sabe disso também. Aí ia ficar um negócio aqui de compadre. Não. Aqui Não, ela gente, ficou cada sabendo um. agora. Cada um o seu. Raina Alex, minha coordenadora. Maravilhosa. A Raina muito também. No camarim te bate altos papos. Qual é a fofoca da Raina? Sim. Conta uma fofoca da Raina. A Raina é maravilhosa. Eu gosto muito dela. Ela é uma mulher de Deus, Tem muito crente no inclusive. DOL, né, cara? Muito crente no DOL. Tem? Oh, glória. É, muito crente. A Raina, eu troco várias conversas com ela. E é maravilhoso. Gente, é maravilhoso. Quero falar mal do pessoal. Ela não Quer fala falar mal do pessoal do DOL? Tem alguma Não fala fofoca sobre o mal. Mauro Neto? Gente, meu Deus do céu, falaste do Mauro, ele vai rir. Ele vai rir. Eu não sei assistir. Mauro não. Neto, eu já estive na casa dele participando de um almoço. Olha aí. Gente, eu sou muito atrapalhada. Mas nesse dia parece que eu tava mais atrapalhada. Eu cheguei na mesa assim, eu sentei, claro, não a mesa. Eu derrubava tudo que tava em cima daquela. E aí dizia, mas essa menina tem o quê? O que essa menina? Conta essa pra gente. O que essa menina tem? Nervosa. Tudo ela pega, ela derruba Sim. aqui Eu na tenho minha esse problema, casa. as mãos trêmulas. Eu disse, mas essa menina sentou, desde a hora que ela sentou, ela só faz derrubar as coisas. Eita. Aí, gente boa. O Mauro, inclusive, nas minhas investigações, me ajudou em algumas coisas, com Mauro, alguns né? toques, assim, olha. É demais. É macaco velho, né? Ele é treinado. Admirável. Né? Admirável, né? Admirável. Ele é esperto demais, o Mauro. E olha assim, você é danada, Sancha Luna. É esperto, Mauro. Cara, a gente... E aí? E aí? Faltou alguma coisa pra gente falar aqui? Ah, com Tem certeza. alguma coisa que Diz você queira com falar? certeza. Conta aí. Ai, quero muito. A gente fala assim, esse espaço é muito importante. Eu confesso pra vocês que recebi com muita alegria esse convite, meu primeiro podcast, eu vou falar do Vai vir um AlphaCast. monte agora. Fala AlphaCast lá no outro. Nos outros. Nos outros. Mas assim, abrir um pouco assim da minha jornada, minha carreira, da minha família, dos meus amigos, compartilhar até meu relacionamento Momento em amoroso love. com o amor da minha vida, né, amor? E com vocês. Claro que eu fiquei um pouco tensa logo no início, porque assim, eu não sou muito de falar, eu
eu converso, eu gosto muito de ficar na minha com as pessoas que eu tenho uma certa abertura, mas assim, vocês me deixaram super à vontade, aproveitar, assim, que muitas das vezes as pessoas entram em contato comigo, seja nas redes sociais, ou até por telefone, ou consegue, sobre a paixão das pessoas pelo jornalismo. Então, assim, é muito importante o meu trabalho, e eu tento fazer o possível para fazer o correto, e para eu fazer o correto, eu preciso de alguma coisa que me faça ter essa força, e Jesus é a minha força. Então eu não tenho como não sair daqui e não falar. No que eu busco é me reconectar comigo mesma, mas mais do que isso, é falar do que me leva a acreditar que eu posso fazer a diferença no mundo, ser uma pessoa boa. Mesmo que eu passe por aquele momento difícil, mas que eu saiba lidar de uma maneira completamente diferente. Aquilo ali só vai me fazer mais forte. O meu trabalho, ele precisa de força, ele precisa que eu seja corajosa, como vocês falaram mais cedo, assim, sobre você não tem medo. A gente tem medo, sim. Mas eu preciso seguir. E hoje a gente sabe que muitos jornalistas foram mortos de forma covardemente. Não tenho como não deixar de falar sobre isso. E assim, a pessoa que tem um sonho de seguir, de se comunicar, que ela nunca desista desse sonho. É você ler, você estudar, você procurar falar a verdade, você procurar saber, ser imparcial. Eu faço o possível para ser, meu amigo. Eu tenho que ser. E para eu ter toda essa cobertura, ela não vem dos homens, ela vem dos altos. Então, que o céu se rasgue, muito sucesso para vocês no AlphaCast. Seja um papo legal, mas seja um papo que possa chegar e transformar a vida das pessoas, tornar tudo leve, o sonho de vocês, assim como também os meus sonhos. Então, muita alegria, muito obrigada por esse convite tão especial. Vou guardar com certeza o dia de hoje com muita alegria. Posso falar para vocês que eu deixei de participar de um compromisso também muito especial, mas certamente tem um objetivo. Tem um objetivo, eu estar aqui no AlphaCast. Muito obrigada a vocês dois. Sucesso, mas mais do que isso, que vocês possam receber aí muitas bênçãos, tenham o conhecimento, que vocês levam bastante alegria, tira da gente coisas que às vezes a gente nunca falou para alguém. Muitas coisas vocês tiraram de mim que eu não tinha falado assim, e agora vai ficar pro resto da vida. Obrigada, Deus seja louvado. Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Sempre. Não tem nem como brincar mais depois dessas palavras, só falar sério. É sério, não, muito obrigado. Obrigado por ter vindo, por ter comparecido, por ter dito essas palavras, a gente realmente não merece. E não é nem piada. Não é piada. Tô rindo, mas não foi sarcástico. É uma graça imerecida. Quando você recebe justamente essas, vamos colocar como uma bênção, você nem acredita. E Deus te prepara para receber até essa estrutura. Muita coisa ainda vai vir para a vida de vocês. Vai vir para esse lugar, tá bom? Mas tenham sabedoria, discernimento, tá? Porque mexer, isso é um sonho. Quando a gente fala da nossa vida, a gente tá falando de um sonho. Você mexe com as nossões emoções. Sim. Vocês estão cavando coisas que a gente... E as pessoas que vêm aqui, fica um documento dela, né? Da vida dela, das opiniões. Meu primeiro podcast no AlphaCast. Olha aí, já vou guardar quando tiver velhinha, contar pro amado, em nome de Jesus, se assim seja. Mas tô falando aí. Não, já vai estar dizendo, olha aí, a gente vai casar, já vai estar casado com os filhos. Mas tudo certo, não, tudo certinho, tá Foi funcionando meu primeiro maravilhoso. podcast, uma semana depois fui no outro. Eles tiraram de mim tudo que podiam. Eu espero que esse papo tenha sido muito legal. Com certeza. Tá bom? Estou aqui. Deixa passar os meses pra eu poder agora. Absorver tudo, mas muito obrigado. E volto com as informações das minhas investigações aí. Ainda tem muita coisa, hein? Olha, eu penso que eu tô parada. A gente tem plano de chamar todo mundo que já veio, porque a gente vai fazer ao vivo em breve, a gente ainda não faz ao vivo. Quando a gente passar a fazer ao vivo, chamar a galera que veio, que deu essa moral pra gente pra participar ao vivo também. E outras ideias que se quem puder e quiser participar com a gente vai sempre querer receber, entendeu? Muito obrigado por ter acompanhado ela. Super simpático aí também. Valeu, muito obrigado de verdade. Obrigado a você que está assistindo aí. Eu espero que você tenha aproveitado, aprendido alguma coisa, capturado alguma informação. Aproveita, curte, compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal. Por favor. Temos nosso patrocinador, que é a AutoComfort. Se você precisa de um colchão, eles vendem online, entre em contato. Escaneie o QR Code no canto da tela ou acesse o link que está nos nossos destaques. Você vai entrar numa conversa no WhatsApp com eles. Diz que você veio pelo AlphaCast, que você vai ganhar R$100 de desconto. Eles entregam até 24 horas e parcelam em 10 vezes. Tenta fazer isso lá no próximo podcast, ver se eles te dão R$100 lá. Gente! Se tu quiser comprar um colchão na Aqui é só na HortaComfort. Você ganha Vou entrar em contato com o AlphaCast pra ganhar esse. Exatamente. E é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.